Que aqui, pessoal? Tá Colocou? bom. Fechou. Beleza. Então, só retomando esse ponto, né? Então, dentro do eCursos, a gente consegue trabalhar com tabelas de referência. Vocês podem subir uma tabela própria também e ir trabalhando essas composições, o que vai facilitar fazer também esse gerenciamento de novas obras. Então, tem várias funcionalidades para fazer cópia de orçamentação. A gente tem ali um orçamento paramétrico também, utilizando inteligência artificial para ter uma visão um pouco mais sucinta, assim, né, das etapas de uma obra. E depois vocês vão criando as composições para realmente ter esse comparativo da estimativa com o orçamento executivo. Seguindo ali, então fechei esse orçamento, a gente segue para a etapa de planejamento, onde a gente vai definir as tarefas, as datas de início, término e duração. E aqui a gente destaca muito o Prevision, né? Onde a gente tem também essa flexibilidade de trabalhar numa visão de linha de balanço ou também numa visão de Gantt ali, né? Uma visão mais tradicional. E aqui é todo totalmente integrado. Então, eu defino os custos das tarefas puxando o orçamento do Cienge, né? A obra vai evoluindo, a gente consegue ir fazendo as medições de avanço físico de obra, então a Prevision tem aplicativos ali, né, para que vocês consigam, o engenheiro consiga registrar lá no canteiro qual que foi o avanço físico, apontando de acordo com o que está no planejamento, bate foto, né? A gente consegue amarrar ali, inclusive, no caso de contratos de serviços, né? Vincular a medição de avanço físico da obra com a medição do contrato dessa mão de obra terceirizada, né? E isso eu consigo gerar esse link, né? Então, medir o planejamento, a parte física, eu estou também medindo o contrato do empreiteiro direto, né, no Prevision, que vai refletir uma medição de contrato dentro do Cienge, tá? Então, dentro desse fluxo é onde a gente acompanha essa evolução da obra, né? Dentro do Prevision existem outros recursos, né? Eu só estou destacando aqui o ponto principal que a gente tem ali, acompanhamento da curva S, acompanhamento ali de uma linha de base do planejamento e todas as reprogramações que você fez ali, a gente consegue ir acompanhando, né? Para ver esse descolamento ali também, né? Caso ocorra, né? Descolamento do que está sendo executado agora, desse replanejamento com a linha de base original. Temos o diário de obras também para fazer o apontamento lá do canteiro. O diário de obras a gente está finalizando ali a homologação com o ConstruPoint para dar maior mobilidade para quem estiver no canteiro de obras registrar o diário de obras, bater foto e deixar isso bem registrado. Gladstone, pode fazer a pergunta. Ô, Alex, eu levantei a mão para entrar na fila. Não sei se a melhor dinâmica é eu te interromper, e sim, é só para gerar uma fila depois de dúvida, sabe? Mas já que paramos, é só para tirar uma dúvida do desenho que eu tô vendo aqui. Por exemplo, vou usar o controle de mão de obra. Tem um círculozinho depois escrito lá, mentor construção. O que Uhum. que isso quer dizer? Boa. Todas essas soluções que estão num círculo e estão com uma logo, eles são parceiros. Algumas são soluções do grupo Softplan, né, que fazem parte do ecossistema Cienge, né? E temos outras soluções que também fazem parte do ecossistema Cienge, mas não são soluções do nosso grupo. São parceiros de integração em que a gente tem alguma. Já foi feito já um processo de homologação, então existe alguma integração naquele processo e essas nossas integrações, a grande parte delas são via APIs, né? E algumas são via connectors específicos para aquele tipo de integração. Mas só te respondendo assim, tudo isso que está num balãozinho ali com uma logo é um parceiro de integração já homologado que a gente tem já clientes utilizando, né? Que é do nosso conhecimento, porque passou por uma esteira de homologação, né? Então, Ô, Alex, todos eles assim. Desculpa, pode só falar, né? para complementar, o Cienge ele roda sem nenhum desses parceiros, né? Você pode fazer uma contratação do Cienge sem nenhum desses parceiros, mas pegando, por exemplo, o planejamento, né? O planejamento no Cienge é muito simples, o modo como você planeja e faz o acompanhamento. E no Prevision você tem algo muito mais avançado. Assim como eu comentei no começo da reunião, que o Cienge tem um módulo comercial que você consegue controlar os status de proposta, mas é algo muito simples, então geralmente tem um CRM também que faz muito mais coisas integrado, né? Então, esses são produtos ali, e como o Alex comentou, são homologados, né? São produtos que já passaram por alguma integração e quando o cliente faz a opção por contratar, por exemplo, a Prevision, ele não precisa passar por um processo de desenvolvimento ou adaptação, né? Ele simplesmente faz a contratação e eles já estão integrados, né? Já existe uma integração nativa.
Tá. Seu portal do cliente está dentro dessa bolinha? Só o portal do cliente, estou dizendo, do cliente para acompanhar a execução. Uhum. O portal do cliente hoje que nós disponibilizamos é uma integração com o nosso CV, né, o CV CRM ali, e ele consegue acompanhar a evolução de obra desde que quem está fazendo a gestão ali das informações coloca essa informação Sim. lá para ser visível no portal, né? O cliente ele não vai acompanhar necessariamente os dados que estão percorrendo aqui dentro do Cienge, mas o que Ele eu não acompanha deixar a visível, medição, mas o que você publicar, né? o que a gente publicar, exato. E daí ele está num fluxo ali que a gente colocou na jornada de vendas e pós-vendas, né? Existe lá um portal que ele consegue acessar e ver as fotos, né? Fazer todo esse acompanhamento, né? Isso está dentro do Cienge ou é um dos parceiros? Hoje é um dos parceiros de integração que é o CV, né? O portal ele portal do cliente ele é voltado ali, né, para ter a solução do CV, né? Então, tendo a solução do CV, a gente consegue disponibilizar o portal para o cliente, né, desde que esse contrato ali tenha passado ali dentro do processo de vendas, né, e tudo mais, a gente consegue ter essa amarração no portal do cliente. Tá bom, obrigado. O Eugênio, o CV é uma solução da Softplan também, tá? Isso. Embora seja um parceiro, mas é uma solução da Softplan também. Isso. Deixa eu só perguntar por último, aqui, só para esclarecer assim. No desenho, assim, tem condições de a gente identificar o que é uma solução do ecossistema Softplan, o que é parceiro, através de algum símbolo e tudo mais, ou não? É só para a gente ter uma visualização. Aqui não está tão destacado, mas eu posso fazer esse destaque e encaminho depois da agenda para vocês, tá? Posso revisar esse ponto. Mas assim, aqui o que a gente tem? O Cienge, né? Prevision, Cienge Prevision, a OneDoc e a Checklist também fazem parte do grupo Softplan, né? Na parte de assinatura ali de contratos. E desses que estão aqui, esses que fazem parte do grupo, né? Constru Compras ali também, os que estão com a palavrinha Cienge, Prevision, Checklist e OneDoc. Tá, e só para finalizar mesmo, assim, só para deixar você seguir, quando eu falo dessas soluções parceiras, eu tendo que, quando eu estou, posso estar fazendo errado, aí talvez eu caia no campo aí do César e do Eduardo. Quando eu falo de soluções dentro do ecossistema Softplan, o suporte às soluções iriam com a GESCOM. O suporte às soluções, a gente dentro do processo de implantação ali da parte de serviços, temos a GESCOM, né, representando toda essa parte de implantação, e temos também equipes próprias, mas André, só me corrija se eu estiver equivocado ali. A parte de Prevision hoje, não sei se vocês têm a parceria ali, vocês que implantam, é o time interno aqui da Prevision que implanta nesse caso? A Prevision hoje a gente comercializa, mas o atendimento, o serviço é feito pela Prevision. O construtor de vendas da parte do CRM a gente comercializa e implanta também. E os outros parceiros a questão do suporte também seria, a gente separa dessa forma também, né? Desculpa, André, só para eu concluir a pergunta. A questão do suporte, essas soluções, a gente separa também, né? Então, assim, o que não for Softplan e tal, eu vou ter que, né, qualquer instabilidade nessa referida ferramenta, eu olho com esse parceiro, não com vocês ou com a GESCOM, etc. Né? Só para ter noção dessa, ok. Sim, a gente procura, através aqui do canal, centralizar todas as demandas. Assim, você vai abrir, por exemplo, um chamado, eu estou com um problema na Prevision. Você pode abrir um chamado lá na Prevision, mas a gente pede que seja encaminhado para nós, porque a gente tem um contato também com as soluções e a gente procura centralizar também essas demandas e apoiar, né, fazer esse meio de campo com o cliente, né? Então, o papel do canal é apoiar em todas as frentes. Mas o construtor de vendas, por exemplo, por questão até de logística, tem uma equipe de suporte própria que atende o consultor de vendas, que não é a mesma equipe direta do Cienge ou da Prevision, né? Cada solução tem a sua equipe ali, até para manter o core de cada solução, né? Os especialistas, assim. O André, aproveitando aqui, eu vou até surfar um pouco na pergunta do Gladys, olhando na perspectiva da integração dessas soluções parceiras ou próprias do ecossistema da Softplan. As integrações, elas são nativas, precisam ser construídas, eu imagino que já deve ter uma construção, mas eu digo assim, eu preciso conectar isso em algum momento, ou seria uma boa prática conectar isso a uma ferramenta de gestão de APIs, que a gente vai escolher ainda, seja um MuleSoft, alguma coisa nesse sentido, ou, sei lá, elas são só um plug and play, enfim, não sei exatamente
Essas soluções aqui, em sua maioria, são plug and play. Então, por exemplo, Prevision não tem nenhum tipo de implementação realizada, ou o ZEP Aprovações, que é uma solução de aprovação integrada ao Ciente, que a gente vai apresentar na terça-feira também. As soluções ali de recepção de nota fiscal de serviço também não é totalmente transparente para o cliente. A Nexera, que é uma automação de van bancária. Então, boa parte delas são plug and play, e não necessitam, pelo menos aqui nesse escopo, nenhuma necessita de um middleware. Tá. Legal. Isso é importante, pessoal, porque na hora da gente precificar o projeto, seria muito importante a gente já ter todos os pacotes de licenciamentos adicionais contemplados, né, na proposta, assim como o esforço mesmo que seja plug and play, tem um esforço, né? E considerar também, obviamente, no tempo de projeto, tá? Só para ter esse ponto aí, porque a gente queria estar assim, muito já com aderência muito alta, sabe? Esse eu acho que é um ponto de partida. Inclusive, eu estava conversando com a Emma aqui, assim, a gente, durante a jornada do projeto, a gente ainda vai ver o que é possível de plugar de RPA para poder automatizar processos antes do Go Live e também já acelerar muitos ganhos ali, sabe? Perfeito. Então, eu não queria que a gente olhasse, em hipótese alguma, esse projeto como uma versão standard, tá? Perfeito. Não na perspectiva de produtos, tá? Mas na perspectiva de processos, o mais standard possível, fácil, simples e descomplicado, menos cereja ou jabuticaba, melhor dizendo, BSC. Sim, eu acho que aqui nesse cenário 2, aí trazendo uma impressão, né, comparando aí também com a reunião anterior, a gente está falando aqui dos parceiros, mas dentro do próprio Ciente vai ter muito ganho com relação ao esforço que a gente teria em outros cenários de ter que integrar o contas a receber, a contabilidade, o fiscal. Então, aqui a gente está falando dos parceiros, mas todas essas integrações ali entre financeiro e contábil, falando dessas caixinhas do Cienge mesmo, né? Entre financeiro e contábil, entre financeiro e fiscal, aí já é tudo, tá dentro dos módulos mesmo, já tá nativo, né? Falando sobre essa visão do projeto como um todo, a gente costuma também, nesses projetos que tem os parceiros, a gente também monta uma régua ali, uma linha do tempo financeira também, colocando o que é licença e o que é implantação, linha por linha, né? Então, de cada solução, assim, a gente desenha isso junto com vocês de uma forma completa ali, para 5 anos de projeto, por exemplo. Tá? Perfeito. Legal. Boa. E esse é um ponto legal também, tá? Eu acho que considerar só, cortando uma vez, mas é só considerar sempre realmente um cenário de 5 anos, tá, gente? Perfeito. Eugênio está com a mão levantada. Eugênio, fica à vontade. Eu vou aproveitar a pergunta do Francis, que aproveitou mas é o seguinte. Primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala nisso, nessas integrações, na forma como a gente está falando, e você citou aí algumas ferramentas que vocês já têm implementado, no campo de RPA, se vocês já tiveram alguma implementação, as duas que me vêm à cabeça, que eu sei que tem alguma aderência para a gente, é Reut ou V360. Se vocês já tiveram alguma implantação com RPA financeira, por exemplo, essas duas empresas. Mas se vocês tiverem outra, qual outra vocês já fizeram? E um segundo ponto, que aí já não tem nada a ver com as RPAs e com essas integrações, é que quando tem muitas integrações, a gente tem uma dificuldade em fazer segregação de ambiente, produtivo e não produtivo. Como que vocês já trataram isso? Então, são duas perguntas. A primeira é, das integrações com RPA, se vocês já tiveram implementações, quais? E a segunda é, beleza, tá tudo aqui funcionando, terminou o projeto de implantação, fizemos o Go Live hoje. Só que tem 10 integrações. Como é que a gente vai segregar isso tudo produtivo e não produtivo? Porque isso, para a gente, nesse cenário de projeto, vai ser indispensável, tá? Já posso antecipar, que a gente tenha segregação de ambiente. Principalmente resguardando o produtivo, assim, com todas as boas práticas do White. Perfeito.
Com relação à segregação de ambiente, a gente tem dois caminhos, né? Tem um caminho mais simples, que é o Cienge, ele é bem multi-empresa, né? Você pode criar ali empresa, centro de custos, e geralmente o cliente abre uma empresa teste dentro da própria base de produção. Esse é um caminho mais simples, né? Mas é muito bem segregado as permissões, você consegue deixar isso bem transparente ali, não liberar essa empresa teste para nenhum cliente, então você tem uma possibilidade de executar alguns testes no ambiente de produção e também a empresa faz a contratação de uma segunda base, que é uma base teste, então é um link totalmente separado, né? O Cienge, eu não lembro, Eugênio, se você estava em alguma das apresentações, mas o Cienge é acesso web, né? Então tem um link, por exemplo, brz.cienge.com.br, vocês vão ter uma outra base, né? Um BRZ teste ou BRZ homologação.cienge.com.br, e aí essa outra base, ela tem uma estrutura completa, né? Você tem criação de usuários de API, essas funcionalidades lá dentro. Então, o ambiente fica 100% separado, o ambiente teste e produção nesse cenário. Assim, falando só antes de ir para a parte do RPA, falando um pouquinho mais desse cenário, assim, esses produtos que a gente está mostrando aqui são produtos, como a gente comentou, já são produtos bem homologados, né? A gente já tem muita empresa utilizando. O que é feito de integração não é feito caso a caso, a gente não tem uma empresa A utilizando recepção de nota fiscal de serviço com uma implementação diferente de uma empresa B, né? Então, a gente já tem uma quantidade grande de empresas rodando essas integrações entre Cienge, né? Então, isso vai simplificar muito ali, e aí cabe, já é algo bem natural do nosso processo de implantação, entender ali o momento, precisamos testar isso num ambiente de teste, ou isso daqui a gente já consegue testar com uma empresa dentro do ambiente de produção, tal. Então, é um processo que a gente executa. Acho que, antes de responder sobre o RPA, acho que o pessoal aí levantou a mão também, né? Aí, já aproveitando o embalo também, ainda na parte técnica, apesar de não ter sido alvo da RFP aí colocado pelo Camanho, mas eu acho que é algo que a gente vai ter que pensar desde a partida, é que hoje a gente tem um disaster recovery para o nosso ambiente TOTS e temos disaster recovery com a SAP. Eu vejo, se a gente for com uma migração onde a gente não tiver, a gente está piorando algum nível de plano de continuidade de negócio que a gente já mitigou lá atrás, tá? Então, era só a gente pensar também dentro dessa arquitetura, a gente pensar também numa solução de disaster recovery, tá, gente? Não sei se como é que a Softplan Cienge comercializa isso, né? Eu sei que migraram recentemente aí para o cloud da Oracle, né? Que a gente chegou a conversar aquele dia, Exato. mas entender um pouquinho também como é que é isso feito dentro da estrutura de curso de projeto e tempos também. Perfeito. Então, hoje a gente tem, não existe uma contratação adicional para um disaster recovery, né? Hoje toda a Softplan com o data center do Cienge se responsabiliza pela manutenção, pela SLA e pelos backups também, né? Mas eu acho que tem um time bem forte de tecnologia do Cienge, Francis. Eu acho que é legal a gente até, se vocês toparem, marcar uma reunião diretamente com eles. A gente chama o pessoal técnico para eles, assim, tem várias camadas lá que eles vão poder explicar melhor ali como que eles tratam, né, essa situação de disaster recovery, como que é a questão do backup, como que é a alta disponibilidade. Eles podem falar um pouquinho até dos números aí do Cienge nos últimos anos, de como é que está a disponibilidade. Até para a gente não... Eu também não acho que o time que está aqui também não tem todos os detalhes da parte técnica, assim, mas é bem legal a gente marcar essa reunião com a equipe de infra, né? O Bruno, Alex, acho que a gente pode provocar essa reunião, né? Legal, eu queria muito, viu, André? Ter essa Perfeito, ajuda aí. André. Tá, A gente já estamos marca de disparando visitar. aqui. Vamos disparar para a gente fazer essa reunião. Acho que é super válido. Comentamos na última agenda também e ela vai esclarecer muita coisa para vocês com relação a essa parte de segurança e tecnologia do Cienge.
Pessoal, antes do assunto seguir, só falar mais uma vez já que estamos falando né, tocamos um pouco a fundo a questão de integração e tal, considerando a quantidade de plugin, o integrações nativas, mas como que eu monitoro dentro do ecossistema Cyenge o status dessas integrações, como que eu vejo, né, digamos assim, obviamente o usuário sente o que está funcionando, não, mas como que eu tenho esse monitoramento de maneira ativa, na verdade? Nós temos um painel dentro do Cyenge onde eu consigo monitorar todas as requisições de API por usuário que estão sendo feitas, né? Então, isso a gente consegue ter esse monitoramento, ver se a requisição que foi solicitada ali, ela deu sucesso ou não, ela deu falha, né? E isso é um relatório diário que você consegue acompanhar ali o volume de requisições, quem que está requisitando, em que momento está requisitando, isso tanto para APIs quanto para os nossos connectors também, que daí o connector é bem mais restrito, ali seria mais para a parte de recepção de assinatura eletrônica e a parte, recepção de nota fiscal e assinatura eletrônica, e a Nexera ali, que é um processo bancário ali, que é um connector um pouco mais específico, né? Também tem painéis para monitoramento, tá? Então, isso fica visível para vocês se tiver alguma API, alguma requisição que está dando algum tipo de falha ali, vocês conseguem ter esse acompanhamento dentro do Cyenge, tá? Existe um painel específico para isso. Opa, boa, André. Só tá no mudo, André. Voltei. Aqui dentro do Cyenge mesmo, a gente tem uma opção aqui para acessar as integrações, né? E aí, dentro das integrações aqui, a gente tem os relatórios de consumo, né, e relatório analítico aqui, porque, até explicando, no Cyenge vocês podem... eu vou criar aqui um processo interno que eu preciso consumir uma API para criar fornecedor no Cyenge. Você pode criar um usuário específico para aquele processo, e aí aqui você tem uma gestão dos usuários que você tem. Para cada usuário você libera, você diz o que esse usuário vai poder consultar ou criar dentro do Cyenge, né? Então aqui você tem get, post, né? O que você pode incluir ou não. E tem esses relatórios que o Alex comentou ali, mostrando se teve sucesso ou não nas conexões. Então, você pode filtrar o período, um usuário específico e avaliar essas informações, tá? Beleza, André. Valeu, cara, por ter. E com relação... Acho que... Pode falar, pessoal. Tá. Aproveitando aí, eu estou surfando nas perguntas de todo mundo, viu, gente? Eu sou um pouco criativo. Mas o ponto que eu acho que surgiu, até interessante, que a gente conversou na última agenda, é que vocês têm algumas versões de calendário de release, né? Onde vocês já atualizam e colocam ali o que estava já no roadmap de melhorias já disponível para os clientes. Mas como é que é a frequência de patches de correção, assim, de vocês? Alex, não sei se quer responder, mas é quase diária, viu, Francis? Assim, a Softplan tem um modelo de não criar grandes releases, assim, de não criar grandes atualizações, né? E aí, ela quase diariamente, assim, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tem uma atualizaçãozinha, mas não tem grandes atualizações, assim, a gente... todos os clientes estão na mesma versão, todos os clientes, você não tem um cliente que fica com uma versão muito atrasada ou acumulada versões, né? E aí, com esse modelo de packs, né, de atualizações menores, assim, a Softplan encontrou algo bastante saudável, assim, né, de não acumular grandes alterações e trazer grandes erros, né? Não sei, Alex, se quer complementar mais algum ponto? Isso. Daí, só complementando, a gente divulga esse release, né, com todas as versões que foram liberadas naquele período. O nosso release é mensal, né, então vocês conseguem acompanhar exatamente qual foi a versão, que tipo de correção ou que tipo de implementação que foi liberada naquela versão. Também é uma documentação pública que fica de acesso para vocês, tá? E que o Eugênio levantou a mão ali. Ele falou uma coisa agora, eu fiquei bem curioso. Você tem um servidor de aplicação que está rodando com instância reservada para cada cliente. E, obviamente, a base de dados eu sei que vão ser instâncias separadas da base de dados. Mas a aplicação, ela compartilha
nós compartilhamos servidores de aplicação ou a gente pode contratar uma instância reservada para a aplicação da BRZ? Vocês podem ter uma instância reservada, inclusive, de aplicação. Como você falou, o banco tem a sua instância própria, mas é possível você ter essa instância reservada e nessa instância reservada você pode também fazer via VPN, uma VPN formatada entre vocês e diretamente com o data center. Entre vocês, eu digo, pode ser dentro de casa, pode ser em algum provedor de cloud de vocês, pode também fazer uma VPN para consulta, somente consulta do banco também. Na sexta, vocês falaram, se não me engano, vocês estavam saindo do Oracle Cloud e indo para um outro cloud, não era uma coisa assim? Não, entrou no Oracle, era da Entrou IBM. no Oracle Cloud, isso, beleza. Dentro do Oracle Cloud, a aplicação e o banco estão lá, certo? Sim. Então, isso facilita muito a nossa questão aí de disaster recovery, que a gente pode fazer disaster recovery lá no cloud. Mas me surgiu uma outra dúvida. Se a gente instala numa instância reservada, desculpa se eu estou sendo muito técnico, aí vocês podem até falar, Eugênio, não vamos falar disso agora, mas se a gente está instalando a nossa aplicação numa instância reservada, ainda assim, nesse caso, você consegue manter os seus releases em dia, porque vai ser uma instalação separada. Sim, sim. Tem hoje uma orquestra acontecendo aí todo dia com o Cienge, porque, se eu não me engano, acho que são 4.200 clientes. Então, mesmo nessas instâncias reservadas, já existem mais de uma. Ele tem um agente, né? Ele deve ter um agente de atualização, então. Sim, sim. Mas isso a gente consegue, Eugênio, marcando uma reunião mais específica para a gente falar sobre essa parte de cloud, de infra, né? É bem, assim, as informações que nós temos, assim, mais superficiais, assim, mas são pools, né? Então, você pode ter algum pool ali de servidor com 20 clientes, outro pool com 70, se forem empresas menores. Então, hoje já existem diversos pools que são atualizados, mesmo quando o cliente está num data center exclusivo ali, mas ele é considerado um pool de uma base, né? Vamos dizer assim, né? Mas ele entra ele está dentro dessa orquestração do time de infra. Tá, é só importante para a gente ter isso em mente, não só pela infra, sabe, gente? Por exemplo, porque a BRZ está fazendo várias ações de governança, de boas práticas, de infraestrutura, segurança de dados. Então, esse nível de segregação, de contingência, de estabilidade, escalabilidade, vai ser muito importante para a gente. Legal. A Softplan tem alguns certificados também, acho que eles vão poder apresentar. Eu não sei de cabeça, eu sei que um deles é o SOC, mas tem outros certificados de segurança que eles vão poder apresentar para vocês, assim. Então, eles são auditados, assim, é um processo bem, bem grande, assim. Eu acho que é um ponto muito positivo do Cienge essa parte. Você está trazendo essa relevância e realmente eu acho que é muito relevante e é um ponto muito positivo, assim. Acho que batendo um papo ali com o pessoal de tecnologia, vocês vão ver o nível de maturidade que hoje o Cienge está com relação ao data center. E acho que só para fechar o outro ponto, né, com relação aos RPAs, eu não sei nenhum de cabeça o nome das empresas de RPA, né, mas tem clientes utilizando, não sei se o Alex e o César sabem, tem clientes utilizando em diversas frentes de suprimentos, em processos financeiros ali. Como o Cienge tem uma versão web e é um layout que muda muito pouco, né, então funciona bem. Eu não sei dizer o nome das empresas de RPA, você sabe, César e Alex, tem algum? Eu não tenho também nenhuma referência aqui para trazer para a agenda, mas a gente pode investigar ali alguma solução, tá? Mas eu realmente, para esse momento, eu não tenho nenhum nome de RPA que, dos clientes que eu tenho acompanhado mais de perto, que poderia trazer para vocês, tá? A gente tem um cliente com um projeto bem grande de RPA, né? Que é a Patriani. E em vários pontos ali do Cienge eles já estão usando ali com sucesso, que é o Viseu, né? É uma empresa... Viseu? Isso, Viseu. Mas até explicando, pessoal, aí, o processo de RPA, a gente hoje, pelo menos na consultoria, a gente não executa, a gente não tem um serviço onde a gente faz o projeto de RPA, por isso que a gente hoje não tem, assim, na ponta da língua aqui alguns parceiros, né? Isso geralmente é feito pelos próprios clientes, a gente vai apoiar ali no entendimento do Cienge, mas é um processo que hoje a gente não participa da implementação. Mas como o César e o Alex comentaram, a gente pode
indicar alguns clientes que hoje utilizam RPA para dizer quais soluções hoje eles utilizam, tá? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão a gente segue ali falando um pouquinho mais da frente de suprimentos. Eu quero ainda entrar ali na parte de back-office contábil fiscal, só para vocês terem uma noção ali do processo como que a gente atende, né? Então, vou seguir aqui. Na parte então a gente faz ali parte de diário de obras, apontamento de controle de mão de obra também na frente de engenharia, e aqui a gente integra daí engenharia com suprimentos por meio do planejamento. É uma das possibilidades, não é obrigatório, mas dá muito mais fluidez para o processo, uma vez que eu tenho um orçamento com todos os insumos que eu vou utilizar na obra, eu tenho um planejamento me dizendo a data que eu vou executar aquela tarefa na obra, e lá no cadastro do insumo, lá nos custos unitários, eu tenho um tempo de entrega do insumo. Então, tendo um orçamento bem amarrado, um planejamento bem assertivo e atualizado, o Cienge ele consegue gerar as necessidades de compra. Então, ele vai apontar para a área de suprimentos o que precisa ser comprado, em qual data, né? Quando que eu preciso startar o processo de compra, considerando o tempo de entrega desse insumo para atender determinada tarefa na obra, né? Para que não falte esse material lá, né? Não fique entrando aqueles processos de requisição emergencial, né? Mas caso seja necessário uma requisição emergencial, a gente também consegue criar requisições avulsas ali na parte de compras, né? Então, uma vez que eu criei essa requisição, a obra criou essa requisição de material, falando um pouquinho daí do fluxo de compras, né? Então, ele vai para um processo de cotação, nós temos portais aí para facilitar essa prospecção de fornecedores, e dar mais agilidade para o processo de cotação. Então, o fornecedor que vai preencher os dados, e aqui a gente só vai fazer o gerenciamento do mapa e aprovação do pedido de compra, né? Então, tira essa carga de trabalho de quem está ali operacionalizando compras. Temos processo de distribuição automática de solicitações por grupo de insumos também, que dá mais celeridade aí quando vocês têm né, geralmente empresas maiores têm vários compradores e cada um acaba cuidando de um grupo de insumos mais específico, né? Então a gente consegue automatizar também essa distribuição aí. Geramos pedido de compra, tem os app aprovações ali para facilitar e até dar mais flexibilidade para a questão de aprovações, mas não aquele ponto, né, que o André comentou. Nada do que está no balãozinho aqui ele é obrigatório, né? A gente consegue seguir o fluxo de forma mais simples, né? Sem as integrações, mas o Zep está aí para dar uma agilidade muito maior. Checklist também a gente pode atrelar checklist para ficha de verificação de materiais, então testei a entrega do material, gero uma ficha de verificação para atender critérios de qualidade, e depois eu entro com essa nota fiscal dentro do sistema, né? Ao entrar com a nota fiscal, leitura de XML disponibilizado pela Receita, né, pela Secretaria da Fazenda, a gente faz esse vínculo, né, o depara do pedido de compra e da nota fiscal eletrônica, né? E a partir desse momento, entrei com a nota, eu alimento o sistema de estoque e também alimento esse dado lá no módulo financeiro. Então, alimentando essa informação para a área de back-office ali, fazer o processamento desses pagamentos, né, a programação e tudo mais. Indo para a linha ali da parte de contratos, que fica dentro do nosso módulo de suprimentos também, então todo o gerenciamento de contrato com terceiros ou até mesmo contratos em que vocês podem prestar serviços para outras empresas e isso vai gerar um contrato da modalidade contratada, né, gerando uma receita, também isso é possível, né? E ali a gente tem algumas integrações com assinaturas eletrônicas, né? Então, ClickSign, DocSign, OnDoc, a parte do ConstruPoint que a gente integra trazendo esse contrato para dentro dessa plataforma, onde eu vou poder aplicar uma ficha de verificação de serviço. Então, para contratos aí de serviços terceirizados, bastante importante ali você ter essa validação se o serviço atendeu aqueles critérios de qualidade. Então, a cada serviço que está previsto no contrato, eu posso atribuir uma ficha de verificação de qualidade ali, né? Uma FVS. Preciso aprovar a FVS para depois fazer ali a liberação dessa medição, né? Dentro do contrato. Então, isso também ocorre de forma bem fluida dentro do sistema, tá? Prevision também nessa parte, posso vincular ali a medição física do material, né? A medição física da tarefa vai atrelar ali a medição do contrato do empreiteiro, e Prevision e ConstruPoint também se integram nesse processo, tá? Então, eu posso usar ali
essas soluções nesse mesmo circuito ali. Tá? Falando da parte de medições, a prova também, contrato, a prova medição, eu entro com a nota fiscal de serviço, então temos players ali para fazer a captura desses XMLs, né, a NDD e a ANI, e isso vai alimentar ali o fluxo no contas a pagar financeiro, né? Então, nessa parte de contratos e medições, a gente tem todo o controle de caução, controle dos impostos retidos, controle de permuta, sinais, então tem faturamento direto, né? Então, às vezes tem aquela situação em que vocês contratam um terceiro e esse terceiro vai solicita com que o material seja faturado direto para vocês ali, né? E a gente consegue ter esse controle segregado ali para ir descontando esses materiais faturados dentro do contrato desse empreiteiro, né? Então a gente consegue atender bem esse fluxo também, tá? Que é bastante comum aí na parte de construção. Depois a gente entra com o suporte à decisão, onde a gente tem relatórios gerenciais para acompanhar orçado realizado, acompanhar orçado realizado, executado, né, comprometido. Então tem diversas informações que a gente consegue comparando dentro desse cenário, tendência, custo reprogramado da obra, né? A parte ali do gerencial suprimentos também a gente tem análises a nível de insumo. Então eu consigo saber o valor, a quantidade de insumos que eu coloquei no orçamento, qual que era o preço unitário que estava lá no orçamento, comparado com o que eu apropriei, né? Apropriar, eu digo no sentido das notas que estão cadastradas, né? Vão ter lá informando também a sua quantidade, seu insumo. E eu consigo comparar tanto a nível de insumo quanto a nível de verba ali no gerencial de obras, tá? Curva ABC de apropriações para saber quais os materiais que eu mais comprei naquela obra, custo médio, né, de cada material, de cada insumo. Só para fechar, eu já passo a palavra ali para vocês, tá, pessoal? Ali na parte de gestão de ativos, a gente também tem ali toda a parte de controle de frotas, equipamentos, manutenção, a parte de alocação de equipamentos entre as obras, né? Na parte de patrimônio, eu consigo registrar toda a regra de depreciação desse equipamento e já gerar os lançamentos contábeis de depreciação também, tá? Pessoal, fiquem à vontade ali para trazer a dúvida. Então, pessoal, mais um alerta aqui. Eu marquei para a gente agendar a reunião com o time técnico, tá? Para a próxima semana. Mas a gente só tem mais 5 minutinhos, que infelizmente a gente já tem uma na sequência. Então, caso o Gladson e o Eugênio tenham alguma questão para eles posicionarem, só para a gente aproveitar esses últimos minutinhos aqui. Sem perguntas. Alex, vamos só mostrar de uma forma mais macro, só para a gente fechar aqui, pessoal. A gente acabou entrando em várias questões, acho que foi produtivo, né, com relação à parte técnica. Falando da parte funcional, aqui o Alex mostrou um primeiro grande core do Cienge, que é o processo de engenharia e suprimentos. E aqui a gente entraria numa jornada financeira também. Acho que a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes funcionais, mas aqui é onde está essa outra grande caixinha do Cienge, né? Então, é um cenário com todo contas a receber, todo contas a pagar, tesouraria, caixa e banco, conciliação. Importante aqui que o contas a receber vem de uma integração no cenário que vocês estão propondo do CRM, e aí ele entra aqui nessa caixinha e daqui para frente ele segue dentro do fluxo do Cienge. Com relação aqui ao que a gente chama jornada financeira, querem entrar em algum detalhe aqui? Que a gente está passando nas grandes jornadas do Cienge, né? Não, eu só queria perguntar, as perguntas que eu tenho aqui é sobre a questão dessa gestão de carteiras, de recebíveis propriamente dito, como é que funciona, porque a BRZ tem tanto o processo de securitização quanto de terceirização, como que o Cienge se comporta com isso, tem aceleradores nativos para poder tratar essa questão de securitização, terceirização da carteira, é isso. Tem alguns processos de controle ali para essa situação, acho que o César e o Alex podem até comentar, né? Então você pode colocar ali uma carteira securitizada dentro de uma carteira específica dentro do Cienge, né? Acho que tem alguns processos ali da própria operação mesmo, né? Não sei se César e Alex querem complementar algum ponto. A gente consegue fazer uma classificação ali por portadores e operações de cobrança dentro do Cienge, tá? Então, eu posso criar essas operações e segregar essa carteira para eu saber
aquela carteira eu terceirizei, então todos os recebimentos, todas as parcelas, né, clientes que estão relacionados àquela operação de cobrança, eu tenho essa informação clusterizada ali dentro do sistema, né? E daí a parte operacional, nessa terceirização, até para eu entender um pouquinho mais ali, a parte de gerar a parte de cobrança, vocês terceirizam, essa empresa terceirizada, ela avalia os dados, então ela teria que consultar esses dados dentro do sistema para gerar o processo de cobrança, como é que só para eu entender ali um pouquinho essa parte de terceirização que vocês comentaram. Nossa patrização, ela não acessa o sistema, não. Na verdade, tanto o envio dos lançamentos financeiros quanto a baixa, é tudo feito via integração. Né? A administração dessa carteira financeira, digamos assim, ela passa a ser dessa terceira, né? Onde a baixa, ela é toda feita de integração. Por API. Exatamente. Sim. Mas você tem igual o Léo também, eu acho que falou isso na sexta-feira passada, são 2 ou 3 cenários, assim, tem terceirização, securitização e venda. Então pode acontecer todos os cenários. E nesse mesma onda, do outro lado, no caso do recebimento, eu estou vendo o OnePay em cima, mas você tem gateway de recebimento embaixo, por exemplo, para alguém pagar o Prosoluto com cartão. Pessoal, rapidinho, Eugênio e Gladys, a gente vai ter a POC com eles do back-office na semana que vem, e aí eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre esses pontos. O Marcos está até aqui encaminhando já para vocês, e aí Gladstone vai estar de férias, mas a gente grava, tá, Gladstone? Pode ficar tranquilo. Eu ia colocar isso, Emma, dia 23 vai ter um presencial, né? Acho que a gente pode até abordar e levantar todos esses assuntos para ser mais produtivo, né? Para liberar vocês aí no horário de vocês. Se a gente quiser ter uma só técnica, eu gostaria muito. Só para a gente falar de contingência, segurança, Eu anotei aqui, tá, Eugênio? Eu ia propor uma segunda técnica também, que a gente tem muito trabalho no mapa que vocês colocaram aí, vocês colocaram bastante coisa de ETL, de BI, né? E eu acho que nesse ponto a gente apoia bastante também. Eu gostaria de sugerir também uma reunião para essa frente de extração de dados, para BI. Acho que a gente já tem muito trabalho avançado assim que a gente pode apoiar com vocês. E a gente pode mostrar um pouco do que a gente tem nessa frente também, tá? Perfeito. Anotei as duas e aí a gente já fecha direitinho depois a agenda com vocês para a próxima semana. Mas, gente, hoje está um pouquinho corrido, né? Mas queria de verdade agradecer a disponibilidade de vocês mais uma vez, né? Ter esse suporte no momento que a gente está aqui, né? É muito valioso para a gente. E desejar um bom feriado para vocês até semana que vem. Bastante ovos de Páscoa para você, tá, Emma? Você também, obrigado, gente. Pessoal. Deixa eu só aproveitar, Obrigado. Marcos, você tinha me pedido para que nós tivéssemos um momento onde você gostaria de ver o fluxo, né, Cienge, mais... conversando com o Bruno, parece-me que o Alex tem alguns pequenos vídeos, assim, é óbvio, nós faríamos a nossa reunião, ok? Mas, de repente, já encaminhar para você, para você já dando uma olhada, tá? Posso fazer Pode isso? assim. Do que eu tiver? Pode. Tá bom. E a gente marca a reunião de qualquer forma, tá bom? Beleza, combinado. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Bom feriado, boa Tchau. Páscoa. Tchau. Valeu, Bom obrigado. feriado. Valeu. Tchau.